Estamos de volta com a cara do Brasil. Gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Tem um quadro no meu programa que eu digo sempre, eu gosto muito, é o quadro Sonhando Acordado. Você tem um sonho, ligue para a gente, nós queremos realizar este sonho. Agora, você tem que escrever para a gente, nosso endereço está aparecendo aí na tela. E nessa crise que a gente está vivendo, tem muito sonho aí que a gente não vai conseguir realizar junto com você. Mas escreva para a gente vai tentar resolver isso e vamos trabalhar junto. Eu perguntava aqui no intervalo do programa, estava conversando com o pessoal, meu Deus do céu, será que essa crise também está afetando o próprio poder público? Será que as prefeituras estão sofrendo o que nós estamos sofrendo no dia a dia? Os empresários, a senhora que está em casa, o pai de família. Eu pergunto isso ao prefeito Sandro Matos. Boa noite, Sandro. Boa noite, Jair. Boa noite a todos os telespectadores. Prazer estar aqui contigo novamente. Obrigado. Sandro, a sua prefeitura, onde você é prefeito, está sofrendo também com a crise? Jair, não só a nossa prefeitura de São João de Meriti, mas todas as prefeituras no Brasil hoje sofrem também com a crise. Porque quando você tem uma crise instituída hoje, ou seja, a sociedade consegue já enxergar a crise. Isso quer dizer que há 1 ano e meio, há 1 ano atrás, nós já tínhamos uma crise, porém ela não era tão aparente como nós temos hoje. Isso já vinha afetando as prefeituras já há um bom tempo. E onde é que o povo sente que a prefeitura está sofrendo com a crise? Ele sente em vários setores. Você tem um problema sério que é a falta dos repasses federais e também a diminuição dos repasses estaduais. Quando você tem diminuição de repasse, a prefeitura também passa a ter dificuldade na arrecadação. Os companheiros aqui na mesa ainda há pouco estavam falando do problema do desemprego. Se o cidadão está desempregado, ele consome menos no comércio. Consequentemente, a indústria produz menos. Isso cria uma cadeia de desaceleração por completo. E aí você gera um outro problema. Todo o recurso, por exemplo, que o cidadão gasta na cidade, ele paga uma cota de ICMS que vem para a prefeitura. Na hora que ele gasta menos, a prefeitura também arrecada menos. Essa mola que hoje o poder público tem, este poder, as prefeituras hoje são os maiores empregadores dos seus municípios. Hoje, em São João de Meriti, a prefeitura emprega muita gente? A prefeitura de São João de Meriti, hoje não, mas vamos colocar, há 30 dias atrás, ela tinha aproximadamente 8 mil funcionários. 8 mil funcionários? 8 mil. Dos 8, você tem aí 6 mil e uns quebrados que são estatutários. Ou seja, são aqueles concursados que, independente do prefeito que estiver, não pode mexer. Ok? Então, aquilo já é um custo fixo, independente do prefeito que está entrando. E você tem aquilo que é chamado de cargo comissionado, são os cargos de confiança do prefeito. Ou seja, você coloca, por exemplo, diretor de escola, você coloca o secretário, você coloca os coordenadores de área, ou seja, cada função para executar uma ação na ponta. Você pode pegar um estatutário, porém colocar o estatutário com cargo comissionado. Então, resumindo, hoje a gente tem atualmente na verdade, a gente está suprimindo 1.000 cargos comissionados da prefeitura. Nós tomamos uma medida, agora tem aproximadamente 30 dias, essa é a segunda medida, porque há 10 meses, quase 1 ano atrás, eu tinha 25 secretarias na prefeitura. Eu já cortei as secretarias e a gente caiu para 14. A crise que a gente está vivenciando hoje, eu tenho certeza que o setor de automobilismo, o comércio, a indústria de modo geral, já estava também vendo que isso ia acontecer. Como nós também na prefeitura já estávamos prevendo. E o que eu fiz lá atrás? Já cortei e diminuí a secretaria quase que pela metade. Só que quando eu corto uma secretaria, o cidadão que está na outra ponta, ele imagina o seguinte, se cortou agora, por que não cortou antes? Mas a população tem que entender que serviços importantes deixaram de ser executados. E aí é onde a sociedade deixa de ter serviço, deixa de ter qualidade de vida em alguns setores. Por exemplo, Secretaria de Meio Ambiente. Você não tem como discutir políticas públicas hoje sem uma Secretaria de Meio Ambiente para discutir a ação de toda essa área que é tão importante, que há 30 anos atrás ninguém falava, ninguém dava valor. Mas hoje é tão importante. Tive que acabar com a Secretaria de Meio Ambiente. Secretaria de Cultura é tão importante quanto a educação. Porque o que acontece? Se você não tiver cultura, você não vai lembrar naturalmente da sociedade, de tudo aquilo que pode produzir para melhorar a qualidade de vida dela. E aí a gente teve que acabar também com a Secretaria de Cultura e unificar com a educação. Então, tudo que a gente pôde enxugar naquele momento lá atrás, nós fizemos. Só que agora, mês passado, tomei uma outra medida. Medida essa, que a gente acabou com 1.000 cargos comissionados, ou seja, está mandando embora 1.000 pessoas. Além disso, eu estou cortando o meu salário em 30% e a gente fez um corte
progressivo, ou seja, de 10% a 30% de acordo com o valor que ganha. Com isso, para tentar enxugar ainda mais os gastos. Mas você consegue, com todo esse corte que você está fazendo na prefeitura, cumprir a lei de responsabilidade fiscal? Vai ficar difícil. Você tem que cumprir 25% de tudo aquilo que você arrecada com educação, 15% na saúde, tá ok? Só que quando você começa a diminuir os gastos e, de alguma forma, tentar equacionar as contas, a maioria dos prefeitos, isso é um problema hoje no Brasil inteiro, há uma reclamação, inclusive a Associação dos Prefeitos no Brasil, porque a grande maioria dos prefeitos não vão conseguir cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Então tem que se ajustar. Para se ajustar, vai se perder qualidade de serviço na ponta. Agora, como é que o prefeito explica à sociedade, por exemplo, o seu carro ali cai num buraco? O que é que você diz à população? Ah, faltou dinheiro. A população vai compreender, vai entender Jair, você. São João, e é muito comum ali, as pessoas quererem comparar São João com Caxias porque é divisa. Caxias é uma cidade que tem uma refinaria, Caxias é uma cidade industrializada. São João é a maior densidade demográfica da América Latina, é conhecida como formigueiro das Américas, ou seja, eu tenho maior quantidade de pessoas por metro quadrado. Isso quer dizer que a gente tem um bolsão de miséria. Ou seja, o cidadão é pobre, quando consegue emprego é fora do município. Então, se você tinha, por exemplo, um salário de R$1.000 e vivia com R$1.000, e de uma hora para outra você passa a ganhar 400, você tem que dar uma diminuída naqueles seus gastos anteriores. Muitas vezes você comia carne e agora não dá para comer carne, vai ter que fazer uma sopa de legumes. E é o que as prefeituras estão tendo que fazer. Por exemplo, dinheiro para asfalto? Não tem. Não tem dinheiro. Não sobra. Eu tinha 2 equipes de asfalto diariamente nas ruas. Hoje eu não tenho. O cidadão na ponta, ele não tem noção disso. Então ele acha que o prefeito está sendo incompetente, que o prefeito, seja ele quem for de qualquer cidade, abandonou, que não está indo trabalhar, porque aí aproveita também a oposição e já joga esse tipo de comentário. E aí, na prática, o dinheiro para comprar o asfalto você já não tem mais. Só que tem um problema. Asfalto tem tempo de duração, que é 5 anos. Isso quer dizer o seguinte, que o asfalto de 5 anos atrás, na primeira chuva, ele já começa a abrir. E o senhor está ali dizendo, meu Deus do céu, o que é que eu vou dizer à população? O senhor atribui a crise que o governo federal está vivendo, o senhor é um político, o senhor acha que a crise política está afetando diretamente a crise econômica que nós estamos vivendo? Como é que o senhor vê hoje essa crise política no Congresso Nacional e no Palácio da República? Se eu tenho a cidade de São João, se eu tenho uma crise política com a Câmara de Vereadores, é natural que todos os problemas ficam agravados. A mesma coisa acontece na esfera federal. E aí passa o governo ter que ter habilidade para lidar com essa crise que está instalada assim. Quem diz hoje que não existe crise, infelizmente não está sendo verdadeiro. Você acha que a crise política está afetando o dia a dia da população? O tempo que o Congresso poderia estar legislando ou a presidenta, por sua vez, observando medidas, né, como aqui já foi colocado e proposto pelos companheiros que aqui estão sentados, ao invés de estarem discutindo proativamente, pensando num futuro melhor, estão discutindo temas menos importantes do que, muitas vezes, a saída que realmente poderia ter tido. Nós chegamos num limite. O prefeito Sandro aqui falou o que ele tem passado no município, que ele teve que cortar e fazer as coisas do Você teve que mandar funcionário embora? Com certeza. Isso modifica a qualidade? Modifica, a gente perde qualidade também. O atendimento cai. Mas só que tu vai fazer o quê? Isso é uma cadeia. É uma cadeia. É uma cadeia. Você não consegue repassar mais porque não entra ninguém no teu estabelecimento. E você tem que cortar. Você tem que enxugar. Você vai enxugar onde? Você enxuga. Tu tenta comprar mercadoria inferior, o menor preço possível, só que daí você tem a questão da qualidade da mercadoria. E esse negócio de bom, bonito e barato, isso é balela, a gente sabe disso. O que é bom tem um preço maior. O que é bom é caro. Lógico. Então você tem que comprar melhor, enxugar em todos os níveis, tipo questão operacional, questão de atendimento, você tem que enxugar. E muitas vezes você perde a qualidade dos seus serviços, que nem o prefeito Sandro já falou aqui, e as pessoas não entendem. O teu cliente, então, ele vem lá e não gostou do atendimento, ele não volta mais. É coisa que você tem um limite também de corte de pessoal. Aí você tem que cortar, você não pode deixar de cortar. Tu vai fazer o quê? Vai chegar um ponto, nós estamos vivendo a um ponto que daqui a pouco a gente não vai conseguir mais recolher os impostos.
você tem aqui no Brasil hoje uma carga tributária no automóvel beirando a 50%. A carga direta e indireta, beirando 50%. Isso quer dizer que o nosso automóvel podia ser metade do preço que ele tem hoje se não tivesse imposto, que é uma coisa impossível. O imposto tem que existir. Mas, e isso não ocorre só no automóvel, ocorre na gasolina. Você tem na gasolina hoje 53% é tributo, 47% é toda, desde a exploração do petróleo à entrega, a comissão, a margem do posto, né? Só os impostos? Ou o custo do automóvel no Brasil é mais caro? Marquezine, o custo do automóvel no Brasil é mais caro por causa também dos impostos e por causa do custo Brasil. Tudo Mas aqui esse é mais custo caro. Brasil está estabelecido nos impostos? Não. Não. Esse custo Brasil, além dos impostos, é, por exemplo, a chapa de aço até chegar na indústria automobilística, ela percorre um caminho que tem um frete, que é cobrado. Esse frete, esse caminhão passa em buraco, ele quebra a mola, ele estoura pneu, ele gasta mais combustível, ele fica parado no trânsito, ele perde tempo e tudo isso vai acarretando um aumento do custo do frete. Agora vamos perguntar, e o governo federal? 40 ministérios? Não tem, o país não aguenta mais esse desperdício em todos os níveis. Ô Sandro, já que a gente está falando de crise institucional, a gente está falando de crise do governo federal, a gente está vivendo a crise dos municípios, daqui a pouquinho tem eleições. Daqui a pouquinho tem eleições para mais de 5 mil municípios no Brasil. Qual seria o discurso hoje de um prefeito junto à população? Com a falta de recursos, que não adianta contar história. Qualquer prefeito só vai gerar ação se tiver caixa. Se não tiver caixa, não gera ação. É o mesmo conceito de dentro de casa que serve para o comércio e serve também para administrar uma prefeitura. Eu sou comerciante, eu sou empresário. O meu comércio, as minhas empresas, caíram em torno de 30% também. Eu cortei já em torno de 20% de pessoal. E esse corte é natural, tem que fazer, é o dever de casa de qualquer um. Tá? Porque se você não tiver perspectiva de melhora, você não faz investimento. Porque ninguém pode arcar com aquilo que não tem competência para depois pagar. Ou seja, você não pode planejar alguma coisa que a conta não fecha. Eu não sei se foi na Globo, alguém Sim. falou sobre a UPA de São João de Meriti. Isso. O que é que aconteceu de concreto, prefeito? Jair, primeiro, antes de acontecer, você tem um problema institucionalizado, ok? Que é o problema da saúde no Brasil inteiro. São João, pelo IBGE, tem 479 mil habitantes. Logo no meu primeiro governo, em 2009, eu lembro que eu passei um documento para a Light pedindo para saber o seguinte: quantos relógios domiciliares existiam na cidade? A quantidade de relógios domiciliares multiplicado pelo mesmo índice que o próprio IBGE diz, que é de 4 pessoas por residência, me dá 700 mil habitantes. Ou seja, eu tenho pelo IBGE 479, mas na prática tenho 700. E qual é o grave problema? Por exemplo, eu recebo para fazer saúde per capita, ou seja, por pessoa. Isso quer dizer que eu recebo para fazer saúde de 479, mas na prática eu tenho que atender 700. Só que com um agravante. Por exemplo, Belfor Roxo tem unidade fechada de saúde. Outros municípios no entorno estão com unidades fechadas de saúde. Eu estou com 2 unidades 24 horas abertas. Então, aí o que acontece? Na hora que você tem as unidades abertas, hoje 50% das pessoas que são atendidas no município são oriundas de outro município. O governo federal manda 250 mil por mês. O Estado manda 400. E o município, que é o menor arrecadador, tem que arcar com a maior despesa, que é 650. Ou seja, uma UPA custa em torno de 1,3 milhão. Resumindo, eu estava pagando meus 650, ainda tinha que botar mais 400 do Estado que não estava conseguindo bancar. Com isso, é melhor você fechar uma unidade do que deixar a população... Não entende isso? Não, a população não sabe. E é natural que vai cair na conta dos prefeitos, porque é o administrador que está mais próximo. Primeiro cai na conta do vereador e do prefeito. É natural que aconteça isso. Só que, por outro lado, também, é importante dizer que eu tive com o governador Pezão, em janeiro, ele se colocou à disposição para pagar, ele veio pagando, já pagou 4 parcelas, está faltando uma. Só que, por exemplo, quando ele pagou 4 parcelas, eu fiz a reforma da UPA. Então a UPA está pronta praticamente para ser aberta, só está faltando ar-condicionado. Que em 15 dias, 10 dias, eu consigo colocar o ar-condicionado para funcionar. Só que eu já falei para ele, se em 30 dias não conseguir repor a parte financeira para compor essa situação, infelizmente eu vou ter que devolver a UPA para a cidade, para o Estado. Mas por quê? Porque não adianta você botar o pessoal para trabalhar e depois não ter como pagar.
Porque não adianta, é igualzinho o empresário faz. Então a Ele só pode população colocar... está agoniada com o que está acontecendo no Brasil. Mas os serviços, eles começam a pipocar, não adianta. Você tem problema, olha só, o que nós fizemos em São João? Eu priorizei, desde o primeiro momento de governo, a educação. Então nós tínhamos, na época, 62 escolas na cidade, todas elas quebradas. O que eu fiz? Eu reformei e ampliei todas elas. Por exemplo, eu tinha uma cidade com 700 mil habitantes, mas só tinha 19 mil alunos em sala de aula. Quer dizer, de lá para cá, ou seja, do primeiro mandato para cá, a gente já colocou mais 15 mil alunos em sala de aula. Se essa criança não estava em sala de aula, ela estava onde? Ou ela estava à mercê do tráfico, da bandidagem, ou ela estava, provavelmente, numa unidade particular. Muitas vezes o pai, sem condições de fazer, ficava, muitas vezes, devendo à escola, se endividando e não tendo condições de educação de qualidade. Tanto que, consequentemente, já em vários momentos agora, desde quando nós entramos em 2009, a gente vem aumentando o IDEB da cidade. Então, São João chegou a ficar classificado como melhor IDEB, maior crescimento do IDEB da Baixada Fluminense do estado do Rio de Janeiro. Tá? O IDEB, para quem não conhece, é o índice que faz a avaliação da qualidade educacional nos municípios. Agora, quando eu falo esperança, a esperança, infelizmente, às vezes ela não está tão próxima. Mas é através da educação que a gente faz uma transformação de uma cidade. Faltando outras necessidades básicas para a sociedade, mas nós determinamos que para a educação não vai faltar. Ou seja, eu tenho certeza que uma boa parte da população não vai reconhecer, mas com o tempo, e dizem o seguinte, que a educação não adianta. O investimento na educação é para os próximos 10, 15 anos. E aí... Você cuidando das nossas crianças, está cuidando do futuro do Brasil. Jair, quem sabe a gente não dá um Jair, azar. você conheceu muito bem, já entrevistou várias vezes o falecido Leonel Brizola. Que quando foi governador do Rio de Janeiro, saiu sobre vaias. É verdade. E agora, cerca de 4 meses atrás, foi considerado um herói nacional pelo Senado, porque se tornou o homem que mais lutou pela educação no Brasil. E muitas vezes acontece isso. Necessariamente você... Ribeiro, mas né? necessariamente, Jair, você não é reconhecido no seu momento e no seu tempo. Mas eu acho que o mais importante é cada agente político, cada empresário, cada comerciante, o cidadão companheiro que por acaso é da cidade, que é dentista, é autônomo, cada um tem que fazer a sua parte. Acabamos o programa, você tem 30 segundos para suas considerações finais. Muito obrigado por você estar aqui. Muito obrigado pelo convite, realmente muito interessante participar. Eu queria parabenizar o prefeito Sandro pela preocupação com a educação, porque a educação é realmente a mola mestra do país. Se a gente educar as crianças, nós vamos ter uma população com mais cultura, com mais preparo e de melhor nível, e pode mudar muita coisa nesse país. E que as pessoas se preocupem em nós criarmos um ambiente favorável a negócios, não por causa do empresário, mas porque os negócios geram empregos e esses empregos... Geram renda. Geram renda, esses empregos geram renda e essa renda permite o consumo. Que bom. Isso é a prosperidade do país. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Volte sempre aqui. Você tem 30 segundos para suas considerações. Eu agradeço também o convite, né? Agradeço ao prefeito. E o que eu tenho a falar é que nós temos que trabalhar para vencer esse medo, né? Ter as atitudes corretas, como o prefeito está tendo, como o nosso amigo falou, vamos ser criativos e vamos também cobrar, né? Fazer uma cobrança política, uma cobrança, assim, acho que ordenada. Mas principalmente do enxugamento do Estado. A máquina tem que diminuir. A gente não aguenta mais pagar essa conta. Chegamos no nosso limite. Mas tem aquela frase que diz assim, da esperança, né? A gente chegou no fundo do poço. É verdade. Mas no fundo do poço é que se acha água, né? É isso aí. Jair, primeiro quero agradecer o convite, dizer da satisfação da gente estar podendo participar aqui mais uma vez do seu programa. Já estava com saudade, tinha muito tempo que você não fazia a cara do Rio e a cara do Brasil. É verdade. E dizer que os órgãos que acompanham tecnicamente te elegem por várias vezes um bom gestor, mas a sociedade, por outro lado, ela não consegue te enxergar dessa forma. Alguma coisa está errada. Será que isso é só em São João? Ou será que isso é em todos os municípios da Baixada? Ou é em todo o Estado? Está acontecendo com os estados? Ou será que o problema é no Brasil? Está aqui a cara do Brasil para poder, ao longo dessas todas as entrevistas, discutir, e eu vou estar presente a hora que você me convidar, para que a gente possa estar passando a informação correta ao cidadão. Eu devo muito a esse povo da Baixada. Esse povo me recebeu com muito carinho e eu fui líder de audiência durante quase 8 anos, ganhando a Poderosa, fazendo o programa A Cara do Rio. Gente,
eu tenho que trabalhar para ajudar a população. E você tem a obrigação de vir se comunicar direto. Tchau, boa noite.